Gente, hoje nós vamos estudar as aulas 32 e 33, falando sobre dissociação e ionização, que é o conceito de arrênios, tá? Hoje nós iniciaremos o conteúdo de ácidos. Então, vamos analisar esses esquemas sobre a diferença entre dissociação e ionização, que aparentemente caracterizam um mesmo processo, mas são processos diferentes. Primeiramente, nós temos um esquema de uma bateria ligada a uma lâmpada. Temos um polo positivo, que é o lado da bateria, e o negativo, o polo da lâmpada. A dissociação ela é caracterizada por compostos iônicos, tá? A dissociação é a simples separação entre cátion e ânion que já existiam no estado sólido e serão dispersos no estado líquido, ou seja, em uma solução aquosa. Como vocês podem observar, o NaCl foi apenas separado em cátion Na+, e ânion Cl- na água. Portanto, as partículas negativas do Cl- serão atraídas para o polo positivo e as partículas positivas do sódio serão atraídas para o polo negativo. Já a ionização ocorre em alguns compostos moleculares, tá? Na verdade, a ionização vai ocorrer em compostos moleculares polares. Por que os polares? Porque eles têm polaridade, ou seja, polos positivo e negativo. No exemplo aí, a sacarose é um composto molecular que não se ioniza porque não tem polaridade, então ela é uma solução não eletrolítica. Já o HCl é uma solução eletrolítica. Forma uma solução eletrolítica. Por quê? Quando ele é colocado em um recipiente ou um sistema com água, ele se ioniza. Ele não era íon, mas ele se tornará íon. Então, ele passará pelo processo de ionização, formando o cátion H+, e o ânion Cl-. Atualmente, sabemos que a reação com água é representada pela equação HCl mais H2O formando H3O mais Cl-. Por que H3O mais, gente? Porque a água, H2O, vai se unir ao hidrogênio na forma de cátion H+, formando H3O+. E o ânion fica somente o Cl-. Observações importantes. A função da água na dissociação consiste na separação de íons já existentes no aglomerado iônico, como eu mencionei anteriormente, chamado retículo cristalino, atuando como solvente. No fenômeno de ionização, a água atua como reagente, pois sua presença é o fator determinante para a formação dos íons, como eu também mencionei anteriormente. Os principais compostos moleculares que se ionizam na presença de água são ácidos e amônia. Nós estudaremos os ácidos nas aulas seguintes. Em resumo, compostos iônicos vão se dissociar e vão formar uma solução iônica, que é a solução eletrolítica. Os compostos moleculares polares formarão também soluções iônicas que são eletrolíticas. Aqueles compostos moleculares que são apolares formarão uma solução molecular que não é eletrolítica. E agora a gente parte para o conceito de ácido e base pela teoria de arrênios. Estudos posteriores levaram Arrhenius a identificar os íons presentes nessas soluções. A partir daí, ele elaborou as seguintes definições.
Ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátion, como único cátion, somente H+, ou H3O+, conhecido por hidrônio, que é o H+, ou hidroxônio, que é o H3O+. Simplificando, temos exemplo do ácido nítrico, HNO3, sendo ionizado pela água, formando H+, mais NO3-. Bases são as substâncias que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica pela presença de um metal. Então, liberam como único ânion íons OH-, que são chamados de hidroxila. No exemplo, temos o hidróxido de sódio, NaOH. Esse composto é iônico, porque o sódio é um metal. Bases, em geral, terão metais como cátions. Então, elas vão se dissociar através da água, formando cátion Na+, e ânion OH-. Os hidróxidos dos metais são compostos iônicos que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica. Observação: uma exceção é o hidróxido de amônio, que não é um hidróxido de metal, ou seja, ele seria molecular, que é o resultado da ionização da água com o gás amoníaco, que é chamado de amônia, o NH3. Então, pela reação NH3 mais H2O, formando NH4OH, que vai se ionizar, formando NH4 mais OH-. Sal. Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, porque tem uma parte de cátion que é metálica e o ânion é não metálico, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. No exemplo, nós temos o nitrato de potássio, que vai se dissociar formando K+ como cátion e NO3- como ânion. E aí, para fechar o nosso raciocínio da aula de hoje, temos essa tabela. Características dos componentes. O componente iônico no estado físico sólido, não. Líquido, sim. Solução aquosa, sim. E gasoso, não. Compostos moleculares. Ácidos e a amônia. Estado, nem sólido, nem líquido, nem gasoso. Apenas em solução, ou seja, dissolvido em água. Os demais compostos moleculares não sofrem dissociação ou ionização em nenhuma condição. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Não esqueçam de estudar e fazer as atividades de vocês e até a próxima.